Olá, aqui Charlie Normandel para mais um exercício de mapa mental, hoje sobre a carta A Árvore. A Árvore, né, é a carta de número 5 na ordem do Petit Lenormand, que vai do cavaleiro até a cruz, da primeira até a 36ª, e que corresponde ao 7 de copas do baralho tradicional. Lembrando que o naipe de copas trata do mundo interior, principalmente dos sentimentos, das emoções, como a gente processa tudo aquilo que vem de fora, né, os estímulos que a gente recebe, como a gente reage a eles, isso tudo é contemplado pelo naipe de copas. Se fosse para caracterizar a árvore com uma única palavra-chave, eu caracterizaria com a seguinte palavra-chave: saúde. Eu vou destacar aqui. É inclusive uma das cartas que se utiliza como carta-tema para explorar a questão da saúde. Então, é uma carta que tem uma grande importância no conjunto das cartas Petit Lenormand, em função daquilo que ela representa, né? Então, atrelado a esse sentido de saúde, também a gente pode colocar bem-estar em contraposição à saúde. Nós temos a doença, então é uma carta que vai falar tanto da presença da saúde quanto da sua ausência, e nesse sentido de uma doença específica, em conexão com as demais cartas, né? É uma, é uma carta que pode fazer referência à própria vida, é um símbolo muito bonito, a da árvore. Em todas as mitologias de todos os povos há referências diretas à árvore como um elemento fundamental para essas culturas, principalmente no que ela pode ser relacionada às questões ligadas à vida. No, Nos primeiros livros bíblicos, por exemplo, no Gênesis, que é o livro que abre a Bíblia, há referência direta à árvore, né? O paraíso onde vivia Adão e Eva era um jardim, né? E nesse jardim havia muitas árvores, e dentre essas árvores havia a árvore da vida, havia a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, que não poderia ser provado. O fruto dessa árvore não poderia ser provado por Adão e Eva, senão eles perderiam a inocência e, por conseguinte, seriam expulsos de lá. É claro que isso encerra em si uma mitologia, né? E dá conta, então, de algumas características importantes da árvore, né? Ainda fazendo referência ao judaísmo, porque o Gênesis é o primeiro livro da Torá, né, que é o texto mais importante para os judeus, né? Há uma corrente esotérica dentro do judaísmo que é conhecida de todos, é a Cabala, e ali há toda uma interpretação da árvore da vida. É bem interessante, né? Então, a árvore pode representar também a vida, né? O que é saudável ainda em associação com sentidos que a gente já apresentou, o que é saudável. A árvore também pode fazer referência à calma, à tranquilidade,
a estabilidade, a estabilidade, a condição da nossa vida, né? Pode fazer referência a algum um momento específico que a gente está vivendo, alguma condição em que a nossa vida se encontra no momento, positivo ou negativo, depende das cartas em volta. É, pode dar conta também de crescimento, principalmente de ciclos naturais, né? De ciclos do nosso desenvolvimento, como também de ciclos da nossa consciência. Né? Pode falar do nosso desenvolvimento não só físico, não só psicológico, mas também espiritual. Né? Nesse sentido, pode fazer referência à nossa maturidade, porque é o destino de cada semente. Né? Cada semente germina, brota, desenvolve-se, cresce até chegar à condição de produzir novas sementes, que é a frutificação da planta. Né? Esse é o destino, né, de qualquer coisa que vive, no caso das plantas, né? Mas que a gente pode derivar para nós também. A gente veio para cá, para este plano, a gente cresce, a gente se desenvolve, e o objetivo desse desenvolvimento é também a frutificação. É que tipo de fruto que a gente vai dar para a vida, vai dar para o mundo. Né? Quais são as nossas ações, o que é que a gente faz de importante para nós, para aqueles que nos cercam, para o mundo, qual é o nosso legado. Então a árvore fala da nossa maturidade. Atingir a maturidade é isso, né? É dar para o mundo aquilo que o mundo espera de nós, ou aquilo que a gente veio oferecer para o mundo. Pode fazer referência, vou botar aqui entre aspas, a raízes. Né? É um símbolo que a árvore é um símbolo que eu gosto muito, né? Porque deixa eu fazer um desenho aqui. Né? Nós temos, né, o caule firme e forte, e nós temos, né, os ramos, né, se estendendo na direção do alto. Né? Deixa eu ver aqui. Mas nem sempre a gente lembra que às vezes as raízes são até muito maiores, né, e muito mais profundas que a própria que a própria copa da árvore. Né? Mas é um símbolo muito bonito porque primeiro ele pode indicar a nossa vinculação, né, com as coisas da terra, mas também a nossa vinculação com as coisas do céu. Então, nós estamos no mundo, precisamos estar firmes no mundo, mas não podemos esquecer que a gente está no mundo, firme no mundo, mais voltado para o céu. Né? Os ramos buscam o céu, buscam o sol, buscam as coisas que estão na atmosfera, né? E é isso que mantém a árvore viva. Né? Então é um símbolo muito, muito bonito. E nesse sentido, a árvore pode dar conta de raízes, né? Aquilo que nos enraiza em alguma situação, alguma condição. Tá? Nesse ponto também pode fazer referência à genealogia. Né? A genealogia, a nossa ancestralidade. Né? E, portanto, também ao DNA, né, a nossa herança genética. Né? Nesse mesmo sentido, pode dar conta
das nossas origens. E aqui, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual, e ainda relacionada à genealogia e ancestralidade, as coisas da ascendência e também da descendência, né? Aqueles que nos antecederam, né, a nossa ascendência, né, e aqueles que vêm depois de nós, na nossa descendência. Então a árvore pode dar conta disso, e nesse sentido também fazer referência a tradições, tradições muito fortes na família, talvez tradições até seculares, né, que vem passando de geração em geração. E também pode fazer referência, então, às gerações, né? Hoje a gente vive um conflito de gerações muito grande, né? Já se fala em geração Y, Z e por aí vai, cada vez aparece uma nova designação. E a gente vive esse choque de gerações, isso é muito forte, porque a minha geração, por exemplo, eu já estou na casa dos 50 anos, né? A minha geração já viu muito mais coisas do que a geração do meu avô, né? Que por sua vez viu muito mais coisas do que a geração do avô dele, né? Mas o que a minha filha, né, ou que os meus futuros netos, né, vão ver, né, nem se compara com aquilo que eu já vi em relação à geração do meu avô ou do meu bisavô, do meu tataravô. Então a gente vê um aceleramento nas transformações, e não que isso seja negativo, não, a gente precisa acostumar com essa rapidez, com essa velocidade no campo das transformações e aprender a viver com isso. E a árvore dá conta disso também. Tá? Como a árvore, né, ela não para ela chegar à condição de árvore, para a semente chegar à condição de árvore, leva muito tempo. Então, quando a gente quer usar o tempo com essa carta, é algo lento, tá? É algo que demora, né? Algo demorado, é algo que precisa de um longo prazo, né? Então, temporalmente, a gente utiliza a árvore nesse sentido. A árvore pode dar conta também, vou botar aqui destacado, ó, a natureza. Tá? É uma das cartas que a gente pode representar como significando a natureza. Né? Além disso, também é a carta que pode fazer referência à cura, né? Principalmente a cura voltada para métodos mais naturais, né? Mais próximos da natureza. Então, se é uma leitura de aconselhamento, vou puxar para cá que a gente está ficando sem espaço. Se é uma leitura de aconselhamento, de repente ela pode estar aconselhando a nós criarmos hábitos mais saudáveis, né, que beneficiem tanto o corpo quanto a alma. Né? Então, hábitos mais saudáveis para o corpo, né, cuidar da alimentação, se exercitar, né, quebrar ali o sedentarismo, e para a alma, né? Ler mais, né, alimentar a alma, refletir, meditar, orar, né, tudo isso favorece então a alma. Então, numa leitura de aconselhamento, ela pode estar convidando a gente ter um cuidado, uma atenção maior com a criação de hábitos que beneficiem tanto o corpo quanto a alma. Tá? Ela pode fazer referência, vou destacar aqui também, ao karma, né? Porque a
A árvore é uma estrutura fixa, rígida, né? Assim como o karma. Geralmente, quando a gente fala em karma, parece que é uma coisa ruim. E vulgarizou esse sentido. Quando a pessoa, no dia a dia, nem às vezes entende nada de reencarnação, de lei de causa e efeito, por aí vai, mas fala, isso é karma. É para referir alguma coisa ruim que está acontecendo a ela. Mas o karma, né, é uma palavra sânscrito que vem do hinduísmo, do budismo, e daí chegou até nós. Ele poderia ser traduzido como uma ação, né? Não necessariamente boa, não necessariamente ruim, né? E a gente entende o karma, e a maioria das correntes esotéricas entende o karma como a consequência daquilo que a gente faz, consequência dos nossos pensamentos, consequência das nossas palavras, consequência dos nossos atos, consequência das nossas escolhas, consequência das nossas crenças, consequências da nossa realidade interior. Isso é o karma, né? É o reflexo daquilo que nós somos, né? A gente está o tempo inteiro recebendo do mundo aquilo que a gente oferece para o mundo, para o universo, né? Isso é o karma, né? Então, daí a necessidade da gente refletir muito sobre os pensamentos, palavras, atos, escolhas, crenças e por aí vai, porque isso vai ter consequência, né? É o que há um provérbio, acredito que até o Espiritismo se apropriou muito disso, que fala que a colheita aliás, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é dar conta do karma, né? As sementes que nós lançamos não tem mais o que fazer, né? Elas seguirão o seu ciclo de desenvolvimento, né? Então, uma vez um pensamento projetado, irradiado para além de nós, uma palavra pronunciada, uma ação praticada, não tem mais o que fazermos quanto aquilo, senão colhermos os seus resultados. Então, é karma nesse sentido. E não só de outras vidas, né? Isso é o tempo inteiro, né? Da nossa própria vida, da nossa própria vida atual, né? Nem estamos falando de vidas passadas. Então, como a árvore, essa estrutura é rígida, como dissemos, ela pode então também fazer referência a algo que é rígido, fazer referência à rigidez, a algo que está imobilizado, né? Que não tem utilidade, né? Não se move, algo que está, como vimos ali, enraizado, né? Algo que é muito firme, muito seguro. Tá? Então são possibilidades de interpretar a carta árvore, né? É, se fosse para caracterizar uma pessoa, né, eu acho difícil usar a árvore como pessoa, mas se fosse para caracterizar a árvore como uma pessoa, eu veria uma pessoa que de alguma forma tem um vínculo muito grande, vou botar aqui muito grande, com a natureza. Né? Alguém que, e hoje isso é muito comum, felizmente, né? Pessoas que assumiram como propósito de sua vida ajudar a natureza, né? E nesse ajudar a natureza combater aquelas pessoas que prejudicam, né? Poluem a natureza, maltratam os animais e por aí vai. Então, como pessoa, eu caracterizaria uma pessoa que tem um vínculo muito grande com a natureza, se preocupa muito com a natureza. E todo mundo conhece alguém assim, né? Alguém que né, é amante das plantas, é amante dos animais e gosta mais
das plantas e dos bichinhos do que das pessoas às vezes, então eu caracterizaria a árvore enquanto pessoa, uma pessoa assim. Quanto profissão, nossa, aí, né, eu poderia colocar tanta coisa, sei lá, um agricultor, né, um agricultor, agricultora, um pomicultor, né, pomicultor, um agrônomo, um engenheiro, engenheiro florestal. Hoje está muito em voga um curso tecnólogo, né, essa graduação mais curta, que é de gestão ambiental. Então, quem faz esse curso de gestão ambiental, curso que está em bastante está em voga no momento, né, tem bastante procura para ele. Pode ser é, um biólogo, né, um biólogo que estuda a natureza, né, estuda a vida, um biólogo, alguém que trabalha com licenciamento ambiental. Nossa, dá para encaixar muitas profissões, né, aqui junto com a árvore. Né? A árvore também pode indicar, né, o tempo da nossa vida. Como indica a vida, pode ser também o tempo, nosso tempo de vida. Né? Porque tudo que é vivo no nosso plano nasce, vive e morre. Né? Então a árvore pode dar conta disso. Poderíamos, né, fazer outras correlações, aqui fizemos algumas. Hoje fizemos então um mapa mental da carta número 5 do baralho Petit Lenormand, a árvore, uma carta muito importante no baralho Petit Lenormand. Eu falo isso, acho que de todas as cartas, né, porque cada carta tem a sua relevância, mas a árvore, de fato, é uma das cartas mais importantes, até por representar, né, a vida e como a nossa vida em si, como essa vida está, né, a saúde, a doença, até porque a gente sabe que o mais importante na vida que a gente leva é a condição da nossa vida, né, porque se nós temos uma boa condição, né, se nós gozamos de saúde, né, nós conseguimos levar adiante os nossos projetos, os nossos ideais, os nossos sonhos. Se nós não temos saúde, não. Há muitas pessoas, né, cujo propósito de vida, e isso por condições kármicas, evidentemente, não são atendidos porque não podem ser atendidos em função da sua condição de vida, em função de uma determinada doença, sobretudo quando ela é muito agressiva, muito limitante. Isso impede a pessoa de fazer aquilo que ela gostaria de fazer, ou talvez aquilo que ela tenha vindo ao mundo para fazer. Então, aqui Charlie Normandel, hoje apresentando o mapa mental da árvore. Faça o seu exercício, né? Faça as suas relações, não se preocupem com as relações que eu fiz aqui. Tente montar um mapa mental da carta, né? Um esquema da carta, a partir do que ela significa para você. Um forte abraço, minha gratidão por nos acompanhar aqui e ajudar o canal a crescer. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.